Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou a professora Ana Carla Marquesan, docente do curso de Letras da Universidade Federal da Fronteira Sul, e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do conteúdo que será ministrado de forma assíncrona do CCR Estudo da Língua Portuguesa 3, Morfossintaxe. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para você sobre sentenças simples e as sentenças simples declarativas. Antes de iniciar, então, eu preciso dizer novamente, né, que o conteúdo desse vídeo é baseado nesse livro, né, Sintaxe do Português, do professor Carlos Mioto, de 2009. Então, nos vídeos anteriores, nós vimos que um núcleo, qualquer que seja ele, então um NP, um nome, um determinante, uma preposição ou um verbo, ele sempre será projetado dentro da teoria X-barra em três níveis de projeção, que é a projeção mínima, que se chama o núcleo, né, que é o nível X, a projeção intermediária, que seria o X', né, e a projeção máxima, que é o sintagma, tá? E eu falei também para vocês que sempre que nós elaborarmos as árvores, a gente elabora árvores para observar como essas palavras se combinam para formar as sentenças, tá? Então, o que nós vimos também nos vídeos anteriores é que esses núcleos, eles são divididos em dois grupos, né? Um grupo é esse que está destacado aqui em negrito, né? O nome, o verbo, o adjetivo e a preposição, que são chamados de núcleos lexicais. E esses núcleos lexicais, eles têm a propriedade de selecionar semanticamente seus argumentos. Então, eles têm uma propriedade de S-seleção. Então, por exemplo, o verbo, dependendo do verbo que nós estivermos trabalhando, ele vai selecionar nenhum, um, dois ou três argumentos, né? Então, esses núcleos lexicais, o desenho, né, desses núcleos lexicais, ele vai depender do número de argumentos, né, que esse núcleo vai selecionar. Então, porque eles têm essa propriedade de S-seleção, eles exigem combinações, eles dizem com quem eles querem se combinar. Já os núcleos funcionais, que são esses que estão destacados em negrito agora, né, a flexão, determinante e o complementizador, que são os que a gente já observou, eles não têm essa propriedade de S-seleção, mas eles têm uma propriedade que a gente chama de C-seleção, né? Então, esses são os núcleos funcionais e eles selecionam a categoria com quem eles vão se combinar. Então, eles têm uma propriedade gramatical, uma função gramatical. Dentre os núcleos funcionais, a gente trabalhou com o determinante, né, o DP, e o desenho do DP é esse que está projetado em tela, e eu falei para vocês, então, que o determinante, ele sempre vai se selecionar um nome, um NP, né? Então, sempre vai selecionar um NP, e o desenho dele, então, é dessa forma, né? E ele está ali, a função, né, desse determinante é determinar um nome. Então, ou seja, esse determinante, ele vai dar um sentido definido para esse NP. E daí, todo esse sintagma, né, ele vai poder, então, sendo determinado, ele vai poder figurar como argumento de um verbo, tá? Esse determinante, ele pode ser um artigo definido, né, um o menino, por exemplo, né? Pode ser também um artigo indefinido, por exemplo, um menino, pode ser também o este, e pode ser também um vazio. Eu posso dizer simplesmente só menino, né? E mesmo assim eu vou estar determinando, né, de alguma forma, esse nome para transformar ele num argumento de uma sentença, tá? Além do determinante, a gente viu outro núcleo funcional, que é a flexão, né? Então, a flexão também é um núcleo funcional. Então, quando eu tenho uma flexão, a flexão eu desenho o em P, né, que vem do inglês, inflection of phrase, né, IP e linha I, então ele também tem os três níveis de projeção. A diferença, né, com o DP é que o DP ele não projeta esse especificador, né? Então, quando eu tenho uma sentença do tipo Suelen chorou, eu vou estar dizendo o quê? Que essa é uma sentença declarativa, né? E eu sei que ela é uma declarativa por quê? Por causa desse ponto, né? Ponto final, então não tem um ponto de interrogação, por exemplo, né? Eu sei que o núcleo dessa sentença é o ou, né? Então, se eu quisesse colocar aqui na flexão, eu colocaria o ou, né? E esse ou, essa flexão ou, ela vai, deixa eu só colocar de volta aqui, essa flexão ou, ela vai estar me dizendo
que a sentença, ela possui um valor de verdade. Então, quando a gente desenhava antes, a gente desenhava, por exemplo, Suelen chorar ou Suelen chor e um tracinho, né? Então, não era uma sentença propriamente dita, a gente estava desenhando apenas o VP. Agora, a partir de agora, a gente vai desenhar, então, esse IP. Então, essa flexão vai poder me dizer que, ó, essa sentença Suelen chorou, ela tem, né, um valor de verdade. Ou seja, eu consigo, então, colocando essa flexão, ou eu consigo, então, transformar isso aqui em uma sentença, né? E eu vou poder dizer, então, que o choro, né, da Suelen aconteceu em um momento que é passado, né? Um momento anterior ao momento de fala. Então, se eu tiver, por exemplo, aqui a minha linha do tempo, né? Aqui é o momento de fala que eu estou falando agora, e a sentença que eu estou proferindo é Suelen chorou. Então, eu vou dizer que o evento de chorar ocorreu aqui, né? O evento, né, de chorar ocorreu no momento anterior ao momento de fala, certo? Então, essa flexão, esse P, ele vai, então, selecionar categorialmente um VP, né? E essa flexão, então, vai dizer qual é o momento, né, em que vai ocorrer a ação, enfim, o que esse verbo vai estar representado. Aqui, no caso, eu chorou, mas poderia ser um outro verbo, tá? Então, quando a gente tem a sentença como Suelen chorou, então eu vou desenhar, né, esse IP, né, o chorou, coloco a flexão ou aqui, e esse IP, esse I, ele vai selecionar, selecionar um VP. Então, esse desenho do IP, esse desenho aqui do IP que eu vou marcar aqui em azul, esse desenho do IP é um núcleo funcional, né? Ele é um núcleo funcional. Então, ele vai ter sempre o mesmo desenho. O desenho dele vai ser sempre dessa forma. Então, o IP vai selecionar um VP. Quando eu chego no VP, eu tenho que lembrar que esse verbo, esse VP, é um núcleo lexical e, portanto, eu vou ter desenhos diferentes dependendo da essa seleção desse meu verbo, dependendo de quantos argumentos esse meu verbo vai selecionar. Então, no caso do chorou, a gente sabe que o verbo chorar, ele seleciona um argumento só, que aqui na nossa frase é a Suelen. Então, eu sei que o desenho do meu VP vai ser dessa forma, um verbo com apenas um argumento, que é o argumento externo. Então, aqui eu boto o verbo, chor, né, e um tracinho, porque eu tenho a flexão aqui no i, e aqui no meu argumento externo, eu vou colocar o meu DP, Suelen, tá? Então, esse meu VP aqui é um núcleo lexical, certo? Então, assim seria o desenho, né, dessa sentença Suelen chorou. E vejam que o desenho dessa sentença, lembrando o nosso último encontro síncrono, o desenho que eu estou fazendo aqui é na estrutura profunda, é uma deep structure, né? Então, é a estrutura profunda dessa sentença. Por isso que a flexão está aqui separada do verbo, tá? Então, depois, quando a gente aprender a desenhar a SS, né, que é aquela que vem após os movimentos, a estrutura superficial, daí a gente vai juntar, né, esse verbo com a sua flexão. Mas, por enquanto, a gente vai manter eles separados. Então, esse seria o desenho de uma sentença com um verbo de um argumento, mas a gente também tem verbos de vários, né? Com 2 argumentos, com 3 argumentos, né? Ou sem nenhum argumento. Então, por exemplo, o menino abraçou a menina, que é uma sentença que a gente já fez. Então, como que eu vou fazer esse desenho dessa árvore? Então, a primeira coisa que eu vou olhar vai ser aqui no finalzinho para saber se é uma sentença declarativa ou se é uma sentença de outro tipo. Então, claro, a gente está trabalhando só com sentença declarativa, mas é importante que a gente tenha sempre esse cuidado, né, de observar essa sentença. Então, é uma sentença declarativa. Por ser uma sentença declarativa, eu sei que eu vou começar a desenhar ela no IP, né? Eu vou desenhar a flexão, né, que uma das funções da flexão é dizer, ó, o que eu tenho aqui é uma sentença declarativa. Então, eu desenho aqui o IP, que vai ter sempre o mesmo desenho por ser um núcleo funcional. Coloco a flexão do meu verbo e esse I vai selecionar um VP. Quando eu chego aqui no VP, eu preciso parar para observar minha sentença. Então, o verbo abraçar é um verbo que tem quantos argumentos?
Ah, o verbo abraçar tem dois argumentos, o argumento externo, que é o menino, e o argumento interno, que é a menina. Não tem mais nada, então eu sei que esse VP, o desenho desse VP, é um desenho de um verbo com dois argumentos, então é esse desenho aqui, tá? Eu peço só desculpas pelo, enfim, pelo desenho dessa forma, né? Abraçou o menino, que é um DP, que a gente já viu lá, né? Então, eu só vou colocar o e o M, mas é o menino. E aqui o argumento interno, que também é um DP, que é a menina, certo? Então, esse seria o desenho, né, a árvore dessa sentença, o menino abraçou a menina. E lembrando que quando eu tenho essa sentença, a leitura é dessa forma. É claro que aqui, como eu estou desenhando a DS, a estrutura profunda, não vai fechar muito essa flexão, tá? Mas mesmo assim eu leio o menino abraçou a menina, tá? Então, essa flexão, ela vai ficar dessa forma mesmo, tá? Então, se a sentença for o menino abraçou a menina com carinho, eu vou poder desenhar da mesma forma. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é observar se essa sentença, que tipo de sentença é. Então, tá ali ponto final, eu sei que é uma sentença declarativa. Eu vou começar lá no IP, que é quem me diz que a sentença é declarativa. Então, vejo lá o verbo, a flexão do verbo é o mesmo, porque é a mesma sentença, né? Só acrescentei com carinho. Então, abraçou, aqui eu coloco o spec, de especificador, VP. E daí eu paro no VP para olhar o meu verbo. O verbo que eu estou analisando aqui, que é o único que tem na sentença, é o verbo abraçar. O verbo abraçar, como a gente já viu anteriormente, é um verbo que tem dois argumentos. Um argumento é o menino e o outro argumento é a menina. E daí eu vou perguntar, sobrou alguma coisa? Sobrou. O que sobrou? Com carinho. Então, se com carinho não é argumento do verbo abraçar, ele só pode ser adjunto, tá? Então, se eu tenho um adjunto, eu vou ter que lembrar o último vídeo que vocês assistiram. Quando eu tenho um adjunto, eu preciso dobrar o VP. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser dobrar o VP para poder inserir o meu adjunto aqui em cima. Então, com carinho, né? Começa com uma preposição e, portanto, eu vou colocar um PP com carinho. E depois de desenhar esse meu adjunto, eu vou desenhar então o meu VP, que é o meu verbo abraçar, né? Que é um verbo que a gente já viu ali em cima, já analisamos, é um verbo que tem dois argumentos, um argumento externo, que é o menino, um argumento interno, que é a menina. Então, eu vou colocar aqui o radical do verbo, tá? Porque a flexão já tá lá em cima. Aqui eu vou colocar o DP, o argumento externo, que é o menino, vou colocar só o M, né? E aqui, na posição de argumento interno, a menina, então, que começa também com um determinante, porque os nomes, eles são sempre determinados para poderem figurar como argumentos, que eu disse anteriormente. Então, mesmo que tivesse menino abraçou menina com carinho, por exemplo, eu desenharia IP da mesma forma, apesar de não ter o determinante explícito, tá? Então, aqui eu vou desenhar a, meu argumento interno, né, a menina, certo? E assim, então, seria o desenho dessa minha sentença, o menino abraçou a menina com carinho. Então, se a sentença fosse o menino colocou o livro na estante, da mesma forma, então não importa o tamanho da sentença. Então, eu olho lá, é uma sentença declarativa, então, por ser uma sentença declarativa, eu vou iniciar a minha árvore no IP. O IP é um núcleo funcional, vai ter sempre o mesmo desenho, IP e linha I, spec, VP, sempre esse mesmo desenho. Então, paro aqui no VP para olhar meu verbo. O meu verbo é o verbo colocar. Então, eu coloco a flexão lá e vou analisar quantos argumentos tem o verbo colocar. Então, o verbo colocar é um verbo que precisa de alguém que coloca algo em algum lugar. Então, ele é um verbo com três argumentos. Então, diferente do que eu desenhei anteriormente, que era um adjunto, e no adjunto eu dobrei o VP, quando eu tenho três argumentos, o que eu vou dobrar não é o VP, o que eu vou dobrar é o V'. E isso eu tenho que ter muito claro para poder entender o que é adjunto, né? Adjunto adverbial, e o que é argumento. Quando são argumentos, o que eu tenho aqui, então, por exemplo, é o objeto direto e o objeto indireto, tá? Então, aqui, nos termos da gramática, né, normativa, então, eu vou colocar o verbo, o radical, né, do verbo colocar.
Aqui em cima, no argumento externo, eu vou colocar o menino, que eu vou desenhar de novo só com o M. E aqui no argumento interno, vou colocar o livro, que é um DP, L, e o na estante, ó, que é uma preposição, que seria o em mais a, né? Então, é um PP na estante. Vou colocar só estes, tá? E assim eu tenho, né, o desenho dessa minha sentença, o menino colocou a menina, desculpa, o menino colocou o livro na estante, certo? E por fim, o último tipo de verbos que nós analisamos na última videoaula foi verbos do tipo de chover, que são verbos que não têm nenhum argumento. Então, aqui também é uma sentença declarativa, porque é o foco, né, dessa aula são sentenças declarativas. Então, eu vou desenhar o meu IP, meu núcleo funcional, que vai ter sempre o mesmo desenho, VP. Então, vejo lá o meu verbo, agora o verbo é choveu, então a flexão é o eu aí. E esse verbo é um verbo que não tem argumentos, como eu acabei de mencionar. Então, se ele não tem argumentos, o ontem em Chapecó vai ser o quê? Serão adjuntos, e eu tenho que decidir quantos adjuntos eu tenho aqui. Então, eu posso retornar lá para a aula do professor Eduardo Kennedy, né, que vai apresentar, né, lá as estratégias para a gente identificar os sintagmas, né? E daí eu vou ver que ontem é um adjunto e em Chapecó é outro adjunto, né? Então eu posso, por exemplo, modificar, colocar eles em outro lugar. Então, em Chapecó choveu ontem, ou choveu em Chapecó ontem, ou ontem choveu em Chapecó. Eu posso ir alternando, né, esses sintagmas, né, de lugar para identificar quantos são, né, os meus sintagmas aqui nessa sentença. Então, eu tenho dois adjuntos. Se eu tenho dois adjuntos, eu vou ter que ter dois VPs para colocar esses dois adjuntos. Isso é bem importante que vocês observem. Então, ó, aqui eu vou colocar um adjunto, aqui eu vou colocar outro adjunto. E depois eu vou desenhar o meu verbo choveu, certo? Então, ó, VP, V', o radical do verbo, chove. E daí aqui eu vou colocar o ontem, que eu não falei ainda para vocês, mas eu vi que vocês já estão usando. O ontem não é um PP, gente, ele é um advérbio, e a gente vai abreviar o advérbio como advp, certo? Então, ontem, que é um adjunto adverbial de tempo, né? E aqui em Chapecó, que é um PP, um adjunto adverbial de lugar, certo? Em Chapecó. Certo? Então, assim, a gente consegue, então, desenhar sentenças simples, né? Sentenças declarativas, simples declarativas, né? Então, sempre lembrando que uma sentença declarativa inicia com o IP é um núcleo funcional que seleciona um VP, e o desenho do VP a gente já observou em outras videoaulas. Então, façam todas as atividades, façam as atividades com atenção, tentando entender o que vocês estão desenhando e não decorar esse tipo de construção sintática. Certo? Então, assim, eu encerro essa videoaula de hoje. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido significativo. Abraços e até mais!